Olá, boa noite e mais uma vez estamos lidando com uma triste história de guerra. Rússia de um lado, Ucrânia do outro, uma rivalidade de décadas. E quem vai explicar melhor sobre o porquê desta rivalidade, sobre o ponto de vista político, é o cientista político Cleiton Machado de Assis, o nosso Cleiton Machado. Cleiton, antes de dar o boa noite, há 2 semanas mais ou menos a gente gravou debatendo esse tema, Rússia, Ucrânia, mas atenção, antes de estourar a guerra. E agora você vem para falar justamente da guerra. Hoje, o dia da gravação, estamos entrando no 15º dia de conflito entre Rússia e Ucrânia. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Século XXI. É um prazer, viu, estar aqui com você. Infelizmente, debatermos, falarmos um pouco sobre um tema que não é nada agradável, falar de guerra. Infelizmente, a gente sabe que há um sofrimento muito grande, principalmente dos civis que estão envolvidos aí nesta guerra, que todos nós torcemos para que ela termine o mais breve possível. Certo. Cleiton, você hoje vem como um cientista político, já foi prefeito aqui da nossa cidade de Valinhos, mas antes de começar o programa a gente estava trocando ideia, batendo um papo e algo que me chamou muito a atenção. Você encerrou seu curso agora, né? Assim, o quê? Um ano, menos de um ano? Eu estou na vida pública há aproximadamente 30 anos, mas na prática, E na teoria eu deixei para depois. Sim. E resolvi me aprofundar um pouco mais na política, no conhecimento político e terminei aí o meu curso de ciência política. Gosto muito de discutir esse tema, isso me encanta e vivo aí a política mais da metade da minha vida. Tá certo. Cleiton, então vamos entrar nesse bate-papo, nesse aprendizado que eu tenho certeza que vai ser este Ação Nacional. Mesmo com toda a evolução tecnológica, cultural e econômica, algumas das grandes potências ainda insistem em reivindicar suas posições com guerra, incluindo civis, como você tocou no início, Realmente, nós estamos observando uma guerra que, até pouco tempo, a nossa guerra era outra, Estávamos focados no coronavírus, uma guerra contra esse vírus que se alastrou pelo mundo todo. Mal terminamos essa guerra contra a Covid-19, estamos observando uma guerra que iniciou-se aí no dia 24 de fevereiro, e que vem trazendo grandes preocupações para este mundo globalizado que nós estamos vivendo. A guerra, ela não traz benefícios a ninguém. Se existe uma guerra é porque um lado ou outro está reivindicando alguma coisa. Mas a verdade é que o tempo está passando, estamos hoje no 15º dia de guerra e até agora nada foi trazido à mesa que pudesse chegar ao fim da guerra. A Rússia está endurecendo, não quer negociar, não quer abrir mão dos seus objetivos e a Ucrânia também não quer ceder, ela não quer abrir mão porque esta guerra não foi iniciada por ela, mas sim pela própria Rússia e agora fica esse impasse. Algumas nações já estão se colocando aí, já se colocaram à disposição para tentar discutir, para fazer aí uma mediação, como no caso de hoje, a própria Turquia colocou lá o seu território, houve uma reunião, mas infelizmente nada foi decidido até o momento. Você tocou no assunto pandemia, e muita gente falava, em meio à pandemia, ainda estamos vivendo este mal, mas num momento talvez menos pior do que no início, mas nós esperávamos uma humanidade mais sensível, uma humanidade mais integrada e de repente nem vencemos esta primeira batalha e já nos deparamos com guerra, A guerra, ela tem o seu objetivo, Nesse caso, a Rússia, ela está num momento em que algumas ações ocorrem no mundo europeu. A guerra nada mais é do que uma briga aí que vem desde lá dos tempos da Guerra Fria, entre o Ocidente e o Oriente. É uma guerra de poder, Quem vai dominar o território. E a Ucrânia, ela está num ponto estratégico para a Rússia. É o território, é a questão da geopolítica. A Rússia não quer abrir mão da Ucrânia para o mundo ocidental.
Então, nós vemos aí que não começou agora esta guerra, né? Ela já iniciou-se lá atrás, desde o momento que houve um atrito com a Geórgia, com a Crimeia, e com isso o Putin já vinha mandando recados, né, para o Ocidente, dizendo para não mexer com a Ucrânia, né? E agora nós estamos vendo aí, né, que chegou esse epicentro aí, né, que desencadeou a guerra. Cleiton, você já tocou no assunto. Vamos aprofundar um pouquinho mais o porquê desta guerra, o porquê deste extremismo de ir para uma guerra, não dar chance ao diálogo, o que tem por trás desta guerra, além desta primeira pincelada que você deu? Olha, nós temos que buscar isso na história, né? Sim. Como eu disse, desde que terminou, né, a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se a Guerra Fria, que teve o início, né, entre Estados Unidos e União Soviética, que essa briga sempre existiu, né? Uma Guerra Fria porque foi uma guerra silenciosa, né? Uma guerra cultural, econômica, uma guerra pelo poder. É o capitalismo brigando com o socialismo, né? E tudo isso aconteceu em décadas, né? Em décadas que ocorreu. O mundo capitalista, ele evoluiu, né? O mercado europeu, né? Criaram a OTAN, que é uma organização, né? É o Tratado do Atlântico Norte. Enfim, a Europa começou, né, a aderir a esse movimento que partiu dos Estados Unidos, e a Rússia começou a perder, né, muito espaço, né? A União Soviética ela foi dissolvida, né, nos anos aí 90, no início do ano 91, e com isso, todos aqueles países que faziam parte da União Soviética, eles começaram a ter a sua independência. Alguns permaneceram ali junto com a Rússia e alguns começaram a partir, né, para um caminho diferente. Foram para o mundo capitalista, começaram a fazer parte da OTAN, se unir, né, ao mercado comum europeu, à União Europeia, e com isso os Estados Unidos, que preza, né, o avanço do mundo capitalista, começou também a avançar. E a Rússia, quando a União Soviética foi destituída, ela passou por uma crise muito forte, né? Viveu uma crise econômica, ela teve que se reconstruir, teve que se reinventar em muitas coisas. Então, naquele momento, a Rússia estava quietinha, né? Ficou na dela, ela não quis, né, gritar muito alto, não quis falar muito alto, e só foi observando a evolução da OTAN, né, no continente europeu. Né? E a Europa, que estava dividida entre o Oriente e o Ocidente, né, de repente o leste europeu começou a aderir ao movimento capitalista. E aí a Rússia já começa. A Rússia começou, né, a se mexer. O Putin, que é um político experiente, ele é um político lá do século passado, fez escola, né, no comunismo. Quando a União Soviética foi, vamos dizer assim, foi criada, o Putin ainda era criança, né, era jovem, mas ele cresceu nesse meio. A escola dele foi essa. Ele aprendeu, né, aquilo que ele tem hoje. Ele foi um ex-soldado, né? Foi soldado, foi, né, integrante aí da KGB, enfim. É uma pessoa que tem, né, um conhecimento profundo da política na região, né, ali da Rússia, no mundo oriental. Então, nós vemos que a guerra, ela já existia desde os tempos, né, antigos, aí, desde décadas e décadas aí. Porém, agora nós estamos vivendo um momento onde a globalização, né, está evoluindo rapidamente, e o mundo capitalista está de olho em tudo isso. Né? E a Rússia está se sentindo ameaçada, porque enquanto o capitalismo avança, as suas fronteiras estão sendo entregues ao mundo capitalista. Ô Cleiton, além de todas essas coisas,
O que mais o Putin deseja, o que mais ele anseia, qual que é claro que isso é uma realidade, mas ele tem outros desejos também, ele tem outros pensamentos para ser aí o precursor dessa guerra? Olha, eu vejo que o Putin, em primeiro plano, ele quer tornar a Ucrânia neutra. Sim. Ele não quer a Ucrânia participando de OTAN, ele não quer a Ucrânia se fortalecendo, ele quer que esse território seja tampão da Rússia. Ele não quer que o território ucraniano seja oferecido, né, como base militar. Seria uma baita ameaça para a Rússia. Exatamente. Também, né? Eu vou deixar aqui, né, na minha fala, porque nós estamos aqui, Carlos, não é para formarmos uma opinião, né, porque a guerra seria melhor que ela não estivesse acontecendo. Com certeza. Mas os fatos estão muito claros e aqueles que assistem, né, precisam se aprofundar mais, inclusive, nessa questão histórica da guerra para entender, né, por que tudo começou, aonde que realmente está esse conflito. Então, nós observamos, né, que a Rússia ela está muito preocupada com essa situação. Vou colocar aqui um exemplo. Será que se os Estados Unidos observasse hoje que a China, por exemplo, estivesse se instalando ali no Canadá ou no México, instalando bases, né, ampliando o seu território de atuação, será que os Estados Unidos estaria quietinho, ficaria... Sim. Né, acho que foi um exemplo muito claro do que você deu agora. Então, o Putin está agindo como autodefesa, tá? Ele está se preocupando com o futuro da Rússia. Sim. Ele está defendendo aquilo que é dele. Agora, a forma como ele está fazendo, startar uma guerra, né? Colocar civis, né, em risco, pessoas inocentes morrendo... É lógico que nós não concordamos com isso e não aceitamos isso de forma alguma. Sem dúvida alguma. Antes da gente ir para o intervalo, Cleiton, você falava, né, o início do fim, né, o início do fim realmente da União Soviética. E outro dia até, hoje acho que eu vou relembrar bastante o programa que nós fizemos com o cientista político também, o professor Marcos Antônio de Moraes. E eu falava com ele, debatia na ocasião sobre o início dos anos 90, né? O fim da década de 80, o início dos anos 90, com o fim da Iugoslávia, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. Que momento, né? Que momento complicado, né? Um momento turbulento, podemos dizer assim, né? É uma nova ordem, né, mundial que começou a surgir aí nos anos 90. Veja que também aconteceu um fato importante, que o Brasil ele passou a fazer parte do BRIC, né, que são os 5 países, né, mais fortes, aí, emergentes. Sim. Então, que é Rússia, que é China, que é Brasil, que é a Índia, e depois, né, veio agregar a África do Sul. Então, o BRICS proporcionou ao Brasil também uma abertura no mundo econômico através, né, dessa... uma aliança, né? Não é como o mercado comum europeu, mas foi uma aliança mais política, né, que se criou, que inclusive levou, né, o primeiro brasileiro, depois, através dessa aliança com a Rússia, a estar indo para o espaço, né, que é o tenente-coronel Marcos Pontes, Sim. que hoje é ministro, né, de Ciência e Tecnologia. Tá certo, foi só o primeiro bloco do nosso Ação Nacional, o tema de hoje, guerra. Agora sim, a guerra infelizmente está instalada, guerra da Rússia e Ucrânia. Eu estou aqui agora com o cientista político, o Cleiton Machado. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, guerra da Rússia e Ucrânia. Eu estou aqui com o Cleiton Machado, cientista político. E antes da gente aprofundar neste segundo bloco, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo acompanhando um vídeo, né, da porta-voz da Rússia falando sobre as intenções referentes à guerra. A porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, afirmou que a Rússia vê progressos nas negociações com a Ucrânia e reforçou o discurso do Kremlin de que o exército não mira alvos civis.
В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение. O objetivo não é ocupar a Ucrânia, destruir o Estado ou derrubar o governo. Não é direcionado à população civil. Em paralelo à operação militar especial, negociações também são realizadas com o lado ucraniano para encerrar o derramamento de sangue sem sentido e a resistência das forças ucranianas assim que possível. Ненужного и бессмысленного кровопролития и сопротивления вооруженных сил Украины. As tropas russas entraram na Ucrânia há quase 2 semanas. O conflito provocou a fuga de milhões de refugiados e já deixou centenas de mortos, entre eles muitos civis. Tá aí, Cleiton, acompanhamos esse VT, realmente agora a gente vai repercutir um pouquinho. Né? No vídeo a gente percebe que ela fala, essa guerra sem sentido, não temos a intenção de matar civis. A porta-voz fala uma coisa, mas na prática, dioturnamente, a gente tem acompanhado outra. O que significa ela ir à imprensa e falar coisas que realmente, coisas que nos interessam, né? Claro que é o fim da guerra, e de repente na prática a gente é míssil para todo lado, civis morrendo. Olha, Carlos, o Putin negou a guerra desde o começo, né? Nós, até antes do dia 24 de fevereiro, nós estávamos questionando, né? Vai ter guerra, não vai ter guerra? Ele negou. Ele falou, não, eu estou fazendo apenas uma ação militar, né? Colocando lá 150 mil soldados, 200 mil. Tanto que no programa que a gente fez, eu me lembro que alguma pergunta era o seguinte, que o Putin estava retirando tropas de lá. Só que ao mesmo tempo, silenciosamente, mais tropas iam chegando. Ele conseguiu, né, enganar assim, de uma maneira muito hábil, né? Ele é um estrategista da guerra, o Putin. E ele levou, né, todo o processo até startar a guerra de uma maneira, pode-se dizer assim, profissional. Né? A hora que a guerra começou, nós ficamos pasmos, né? Mas peraí, está tendo guerra? Realmente a guerra, ela iniciou-se? Então, quando vem a porta-voz falar, né, publicamente, por quê? Porque estão morrendo civis. Né, estão atacando maternidades, hospitais, escolas. Né, muita gente inocente morrendo. Semana agora nós vimos, né, uma família toda que foi vítima, né, de um foguete que explodiu em meio à rua e que morreu a mãe, filhos, até o cachorrinho de estimação, né, morreu porque a guerra ela está sendo, né, muito pesada para a população. Então, quando se fala que a Rússia não quer a guerra, ela quer a Ucrânia. Sim. Ela quer que a Ucrânia esteja controlada e ela não consiga, né, dar sequência naquilo que a própria população estava solicitando. A população estava buscando a independência da Ucrânia e partindo para o mercado europeu. Sim. Nós vimos que antes do Zelensky, os governos que antecederam os Zelensky estavam propensos a buscarem apoio da OTAN, né? Se associar à OTAN, fazer parte, ter um assento na OTAN. Aí houve uma desistência, porque a pressão foi muito grande. Depois, o governo que estava antes do Zelensky também trouxe muitos problemas, corrupção, a população estava extremamente insatisfeita. E aí se elegeu o Zelensky como alguém que seria talvez o salvador da pátria. Tem uma história muito curiosa, né? Nada a ver com a política, né? Nada a ver com a política. O Zelensky veio, né, do meio artístico, né? Era um comediante, um ator comediante. Só que ele captou rapidamente aquilo que a população estava querendo, o que a população gostaria que o político realmente defendesse. Qual era a causa? E ele abraçou esta causa e foi eleito presidente da Ucrânia. Só que uma missão muito complicada. Sim. Bater de frente com a Rússia, bater de frente com o Kremlin, bater de frente com o Putin. É uma missão arriscadíssima, árdua. E o Putin, ele não tem o que perder. Sim. Ele quer a Ucrânia. Cleiton, mas não tinha uma outra maneira, uma maneira mais leve, um diálogo com a própria OTAN, com os Estados Unidos, com potências mundiais, para que a gente não chegasse nesse extremo? Ou não tem negócio com o Putin? Não tem, ele não vai abrir mão.
Entendeu? Quem está apostando que o Putin vai abrir mão, eu creio que seja muito difícil. Até as próprias sanções, depois nós poderíamos falar um pouco sobre isso. A gente acredita que vai sangrar a Rússia também, não tenha dúvidas, mas ao ponto que chegou, né, recuar agora, tanto de um lado como de outro, acredito que para a Rússia é muito mais complicado recuar do que para a própria Ucrânia. A Ucrânia já está, o leste da Ucrânia está praticamente destruída, ela vai ter que ser reconstruída. Então nós sabemos que a guerra poderia ter sido evitada? Eu creio que sim. Se políticos, né, habilidosos tivessem conduzido esse processo, porque eu vejo que tudo tem o seu tempo. Né? Como que nós conseguimos independência? Como que nós conseguimos atingir os nossos objetivos? A gente precisa medir, né, as consequências das nossas atitudes. O governo ele tem que conduzir, né, o seu país, a sua nação, de uma forma que se atinjam os objetivos, mas também tem que se preocupar com aquilo que é risco. Né? A guerra é um risco muito grande, é uma exposição muito grande para uma nação. E o Zelensky, ele praticamente pagou para ver. Tá? Eu vou enfrentar o Putin. E foi e bateu de frente com o Putin. Tá? E a gente falava de diálogo, né? O Putin ele me passa, até por este histórico dele, de um ex-soldado da KGB, um cara meio que insensível, né? Ele tem a decisão de frio, aquela coisa russa frio mesmo, e calculista. Né? Como está sendo, né? Ele está muito... Parece, lógico que ele é um ser humano, né? Como nós somos, ele também é um ser humano. Imagino que não deve estar dormindo, né? Não é possível. Mas diante da sociedade, diante da mídia, diante né, de todos, né, publicamente, ele é uma pessoa que está se mantendo ali com muita frieza e suportando, né, toda a pressão que também a Rússia está sofrendo agora. Sem dúvida. E agora, pegando carona nisso que você disse com relação à pressão, vamos falar das sanções, né, que elas estão respingando em todos os setores. Né? Poxa, eu sou do esporte, muita coisa está atrapalhando a Rússia na vida esportiva. Em termos de Copa do Mundo. Você não quer comprar o Chelsea? Então, 20 bilhões. Até com relação ao Chelsea, porque o dono do Chelsea é o Abramovich, mas outras sanções também, o comércio da Rússia sendo comprometido. Você acha que estas situações, elas podem demover o Putin? Ou ele vai permanecer com a sua atitude muito dura? Olha, nós não temos uma bola de cristal, né, para saber o que vai acontecer até o final dessa crise, né, que já está estabelecida ali na região, né, da Rússia, na divisa com a Ucrânia. Porém, eu vou deixar aqui minha opinião. Né? Eu acredito que o Putin não irá recuar, ele vai até o fim. O poderio de guerra da Rússia é muito grande. Inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande. Há quem pergunte assim, poderá ocorrer uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial? Pode sim. Ô Cleiton, deixa eu só te cortar, mas baseado nesse assunto, né? Você disse que a Rússia, no momento da sua dissolução, ela sofreu muito economicamente. Mesmo assim, mesmo com esses problemas financeiros gravíssimos, ela permaneceu forte com relação ao armamento? Muito forte. A Rússia não se compara com os Estados Unidos na questão capitalista, né? A indústria, a expansão econômica dos Estados Unidos é muito superior à Rússia. Porém, a Rússia ela se aprofundou no poderio militar. O que ela tem de ogivas nucleares hoje, ela é uma das maiores potências, né, em armamento e em equipamentos militares. Bater de frente com a Rússia não é algo muito saudável e inteligente. Então, a Rússia ela está muito preparada para a guerra. Né? Ela tem esse potencial e esse diferencial que as outras, né, e muitas outras nações não têm. Os Estados Unidos também está equipado e tem um poderio, né, militar muito forte, mas a Rússia não está muito atrás. Tá? Então, essa capacidade que a Rússia tem de ir à guerra e lutar, né, com todo o seu poderio, faz com que o Putin não recue.
ele não está disposto a recuar. Mas, ô Cleiton, em termos de guerra, em termos de armamento, sim, a Rússia ela é muito forte e ela vai permanecer com essa força por muito tempo. Agora, diante destas sanções, ele permanece com essa postura agressiva, porque como você disse, você usou um termo aí muito forte, mas que se encaixa perfeitamente com o que pode acontecer com a Rússia. É a Rússia sangrar, porque economicamente vai quebrar o país. Então, mas junto com a Rússia, que também já está sangrando, né, sem dúvida, o mundo vai sangrar. Então, ao mesmo tempo que as sanções elas são pesadas para a Rússia, também vice-versa para os aliados dos Estados Unidos. Nós temos, só observarmos assim nas fronteiras ali da Rússia, a Rússia é que fornece gás para a Europa. Sim. Nós temos países que dependem 100% do gás da Rússia. E não podemos esquecer que a Europa está no inverno rigoroso. Sim. Que vai mais um tempinho aí, mais até o final do mês, o mês que vem ainda é inverno na Europa. Então tem a contrapartida também, né? Alguns países, nós também, né, temos algumas negociações com a Rússia, né? Sim, nós temos. Agora, esses aliados que hoje estão juntos com a comunidade europeia, com os Estados Unidos, até quando eles vão suportar também as sanções que a Rússia vai impor sobre eles? Então, você observa que nós temos aí os dois lados. Estão sufocando o Putin, pegaram lá os oligarcas, né, os bilionários. Sim. Nós sabemos muito bem que a Rússia, né, é um governo que beneficia poucos. Tem lá um governo que é centralizador, sim, ele não é democrático. Então nós temos esses oligarcas que têm o domínio, né, da maior parte da riqueza da Rússia, na área petrolífera, na mineração, falamos há pouco aí, né, do futebol, enfim. Até hoje eu vi, né, que o Roman, né, ele estava tentando vender, né, o clube que é campeão mundial, né, e agora foi bloqueado, não pode mais vender. Foi bloqueado em todos os sentidos. Então nós temos visto aí no mundo inteiro, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, Estados Unidos, que esses oligarcas estão sendo penalizados. Isso está afetando diretamente o Putin, né? Porque a riqueza dele está toda ligada a esse pessoal que são os mais fortes aí da Rússia. Mas tem muita coisa ainda que está por vir, viu, Carlos? Tem muita Então eu vou coisa. fazer o seguinte, você tocou aí em muita coisa, pode acontecer ainda. Então nós vamos para o terceiro bloco e aí você vai contar para a gente o que mais pode acontecer, esta situação envolvendo o Brasil também, o que a guerra pode afetar o Brasil, a gasolina está subindo, problemas com o trigo também. Então nós vamos para um rápido intervalo e a gente vai continuar com muito assunto, guerra da Rússia e Ucrânia. Eu estou aqui com o cientista político, o Cleiton Machado. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional, hoje o tema guerra da Rússia e Ucrânia. Eu estou com o cientista político aqui, o Cleiton Machado. Vamos continuar debatendo, aprendendo toda esta situação que está envolvendo aí o país russo e o país ucraniano. Permanecendo na economia, hein? O comércio e os negócios russos estão sendo atingidos, né, com um corte pelo Ocidente do acesso ao SWIFT. De qual forma, Cleiton, essa fechada de portas, né, com relação aos russos, de que forma atinge a população? Olha, as sanções, elas ocorrem dos dois lados, né? Primeiramente, eu vejo que essas sanções, elas começam a atingir mais o capitalismo. Nós estamos aqui gravando e hoje já foi noticiado que petróleo, gasolina, os combustíveis estão subindo. Há uma expectativa também de que os alimentos comecem a ter alta, porque o Brasil é um grande importador, né, de fertilizantes, que é usado na agricultura. Não sei se vai conseguir suprir, né, essa falta, como que vai ser
esse relacionamento do Brasil com a Rússia, embora o nosso embaixador, né, brasileiro na ONU, o Ronaldo Costa e Filho, né, foi muito taxativo, nós somos contra a guerra, o Brasil tem se posicionado contra essa ação militar da Rússia, porém o Brasil não tem radicalizado, né? Ele tem se mantido... O Brasil é neutro, né? Tem ficado neutro, porque existe, né, um relacionamento entre o Brasil e a Rússia, e o próprio Putin também pegou leve, né, com o Brasil lá, não colocou o Brasil numa lista negativa da Rússia, né? Está poupando o Brasil de algumas questões, pelo menos até o presente. Não sabemos se isso irá continuar dessa forma. Né? Esta passividade, entre aspas, russa com relação ao Brasil tem alguma coisa a ver com a visita do presidente? Sempre uma visita cordial, né, é interessante, né? O que eles conversaram entre quatro paredes a gente não sabe. Sim. Porém, a Rússia tem interesse no Brasil, né? E o Brasil também tem interesse na Rússia. Nós temos que esperar um pouco aí para ver o que vai acontecer. Esse relacionamento, né, do Brasil e Rússia começou já lá atrás, em governos anteriores, na época do governo Lula, né? Depois teve aí uma pequena parada aí, né? Esfriou um pouco o comércio entre os dois países, mas vem retomando, né? E o Brasil faz parte aí do BRICS, sim, que são os cinco países emergentes aí que têm criado aí, né, um entrelaçamento maior, né, na parte econômica. Agora, as sanções, eu vejo que nós vamos começar a ter aí, né, alguns problemas na questão mundial. No Brasil, o mundo está globalizado. Semana agora, o presidente Biden anunciou que não vai mais receber o petróleo da Rússia. Mas os Estados Unidos vai ter que ter o petróleo de outro lugar, né? O petróleo ele não vai ficar sem. Uma cadeia, então, né? Alguém vai ficar sem, né? E realmente, quando o produto existe uma procura maior do que a oferta, começa a subir. Sim. Então está aí hoje o combustível já anunciando, a Petrobras anunciando aumento. No barril do petróleo, nesse dia de hoje, está a 140 dólares. E a Petrobras, né, ela é regida pelo mercado internacional. Há quem diga aí, mas vamos segurar porque o petróleo está aqui, mas não é bem assim, né? Nós temos um mundo que é interligado e essas questões, elas não se resolvem internamente. Nós dependemos do mundo. Cleiton, vamos fazer o seguinte, muitas empresas estão deixando a Rússia. A gente vai acompanhar um VT em que a população russa fala sobre esse momento turbulento. A guerra na Ucrânia tem levado muitas empresas a suspender as atividades na Rússia. A lista é grande e vai de montadoras de carros a fábricas de cosméticos. Em Moscou, a população reagiu com tranquilidade às restrições que afetam o paladar com o fechamento do McDonald's, Starbucks e Coca-Cola. Talvez sinta falta de sair cansada das aulas e sentar, tomar um café, comendo algo saboroso, mesmo que não seja saudável. Aproveitar para descansar um pouco. Não estou preocupado com o fechamento do McDonald's. Acho que vidas salvas são muito mais importantes do que comida gostosa. Vai parecer que o tempo se arrasta. Será um pouco difícil viver sem a culpa de saborear um fast food, mas é possível. Não posso dizer que realmente lamento, sempre há diferentes cafés. Só que é triste olhar para o que ocorre no país, mas vamos superar isso. Acredito que teremos alternativa. Ninguém propositalmente quer que as empresas saiam, mas se fecharem, que fechem. Haverá mais investidores russos aqui. Nesta quarta-feira, a cervejaria holandesa Heineken anunciou que deixará de produzir e de vender sua cerveja na Rússia. A fabricante italiana de automóveis de luxo Ferrari tomou a mesma decisão. A Rússia tem sofrido sanções sem precedentes desde o início da guerra na Ucrânia, que vem ganhando o apoio de grandes multinacionais. Tá aí, Cleiton, eu fiquei com a impressão assim, os russos ainda não estão entendendo o que está acontecendo, como que as notícias chegam à população russa, porque me parece que a análise deles ainda é uma análise muito tranquila com relação a todo esse imbróglio, né? Nós estamos no Brasil e a gente às vezes pensa que a nação russa
têm a mesma liberdade que nós temos aqui, muito diferente. Sim. Lá quem domina, né, é a estatal. As notícias são fornecidas de acordo com o que o governo permite que seja passado para a população. Então, a população russa ela não tem ainda noção como nós estamos tendo. Lá não se fala em guerra. A guerra é proibido falar. Quem falar em guerra lá é cana, vai preso. O Putin está dizendo que ele está realizando uma ação especial militar, ele está fazendo manobras militares. O povo está sendo, por enquanto, ludibriado, né, com as informações que vêm do governo. Então, essas sanções, inclusive, que estão sendo impostas, né, à Rússia, a população ainda não sentiu na pele. Irá sentir, porque economicamente a Rússia ela vai sangrar. E aí não é um risco para o Putin também? De repente a própria população se voltar contra ele? Há risco dos dois lados, Carlos. Há risco, inclusive, há uma preocupação. Porque quando você diz sangrar, é desemprego. Sim, é inflação. É uma pobreza, população que começa a sentir na pele, vai sentir no bolso, né, no dia a dia. O custo de vida aumenta e essa problemática toda ela vai acontecer na Rússia também. Nós já estamos observando isso, né, esse movimento, essa situação toda que já dá sinais, né, em várias partes do mundo. Porém, eu tenho uma grande preocupação com tudo isso, né? As empresas deixando a Rússia, algumas já anunciaram que não vão estar mais presentes no território russo. Até esses dias, né, eu vi um brasileiro, né, que estava lá no balé Bolshoi, né, que ele pediu exoneração e saiu, veio embora, né, não quer mais participar, né? Isso é um fato no meio de tantos outros que estão acontecendo, porque é um jeito de se manifestar, né, de repúdio, tentar pressionar a Rússia para acabar com essa guerra o quanto antes. Mas fica aqui essa dúvida, né? Essas sanções, elas serão suficientes para fazer um Putin parar a guerra e se entregar? Eu acredito que não. Cleiton, para a gente fechar o terceiro bloco, não sei se é uma utopia, acho que nem vai acontecer, mas corre o risco, por exemplo, chega lá o Zelensky, dá uma louca nele, né, vamos jogar umas bombas lá na Rússia. Existe essa possibilidade ou não? Tem esse risco? Existe essa possibilidade em todos os sentidos, nos dois lados. Inclusive uma guerra, né? Alguém dá um tiro lá, solta uma bomba, cai num território que não era para cair. Nós estamos vendo que os aliados, né, da OTAN estão de olho em tudo que está acontecendo. Se algum país... Os Estados Unidos, né? Se algum país for, né, atacado e que está dentro da aliança da OTAN, é evidente que todos os demais vão tomar as dores, né? Então, é um risco muito grande, sim. Tá certo. Fechando o último bloco do Ação Nacional, nós vamos para um rápido intervalo. O tema de hoje, guerra entre Rússia e Ucrânia. Estou aqui com o Cleiton Machado, cientista político. O intervalo é muito rápido para a gente fechar este assunto aqui no Ação Nacional. Voltamos. O último bloco. Tá vendo, Cleiton, como passa rápido? Muito rápido. Um bate-papo bom, né? Um assunto pesado, mas um papo de muito aprendizado. Como você disse, é importante as pessoas, né, se aprofundarem nesse assunto, né? É um assunto que rende muitos assuntos, né? Rende muito, porque nós estamos sendo envolvidos na guerra de qualquer forma, né? A economia, o mundo todo, né, está passando aí por essa apreensão tão grande, né? Nós tivemos agora, essa semana, né, recebemos aí brasileiros que estavam na Ucrânia, sim, que vieram para o nosso país, enfim, são filhos da nossa terra. Nós não queremos a guerra, né? A guerra ela é extremamente hostil e em pleno século XXI, né, você vê... e em meio a uma pandemia, né? É lamentável que esteja acontecendo isso, mas é a realidade. Infelizmente, né? O Cleiton, é o seguinte, e os países que não apoiam a Rússia nesta crise, nesta guerra, nesta desavença entre os dois países, estes países que não apoiam o Putin, eles podem sofrer aí alguma vingança futuramente ou já estão sofrendo?
Olha, tudo pode acontecer, né? O ser humano, ele, embora evoluiu com o tempo, né? Nós estamos avançando em várias partes, né, da nossa existência, porém, uma coisa não abandona o ser humano, né? Que é a maldade, que é aquele sentimento de vingança. Isso pode acontecer, sim. Olha, você não estava comigo, né, no momento que eu precisei. Aquela do seu famosa apoio, lista do né? Putin, a lista. A Rússia, ela deve ter, sim, um ressentimento desses países que até então foram aliados, né, faziam parte da União Soviética e que depois, né, que foi destituído, conseguiram a sua independência e aí, né, deixaram a casa, né, que tanto tempo habitaram e foram se associar, né, com o mundo ocidental. É cultura, né, isso é cultural. O ser humano, alguns ainda não perdoam isso mesmo antes da guerra, né? Existe essa diferença entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Eu espero que não, mas algumas questões é bem provável que nós vamos observar com o tempo aí. Ô Cleiton, ele tem realmente esse poder? O poder, né, de quem está com a caneta na mão, ele tanto favorece como ele também tira, né, muitas vezes as oportunidades, ele fecha portas, né. Você escolher um momento, né, de uma nação partir para uma guerra não é fácil. Sim. E quem tem a coragem, como teve o Putin, onde praticamente quase todo mundo está contra o Putin hoje. Quem que está do lado dele? A China, assim mesmo, está sendo cautelosa. Muito, né? Muito cautelosa. Olha, nós somos Rússia, né, duros como uma pedra, porém não somos a favor da guerra. O mundo inteiro está, né, pedindo e clamando para que essa guerra termine. Porém, os aliados, né, e aqueles que estão junto com a Rússia, né, nós vamos ver que algumas questões vão ser modificadas aí. Uma nova ordem mundial, né, assim como foi quando a União Soviética ela, né, foi dissolvida. Eu acredito que esse pós-guerra também vai trazer algumas mudanças, tanto de um lado quanto de outro. Sim. Cleiton, num determinado momento do programa você chegou a falar em Terceira Guerra Mundial, mas a gente não aprofundou muito nesse assunto. Há esse risco? Existe esta possibilidade? É algo concreto? Se o Putin não conseguir atingir os seus objetivos, que as exigências que ele está fazendo para a Ucrânia são praticamente a exigência assim, ó, se entrega as suas armas, né, o governo rende, você coloca lá na sua Constituição. Ele não quer só de palavras, ele quer que dentro da Constituição da Ucrânia seja aprovada uma lei, né, que a Ucrânia não vai fazer parte mais de bloco algum do mundo ocidental. Ele quer também que devolva, que aceite, né, a Crimeia, que resolva aquela questão da península da Crimeia, que até agora ainda está tudo meio ainda turbulento. Enfim, ele quer que a Ucrânia recue e diga assim, ó, desculpa, não deveria ter feito isso. E a Ucrânia cedendo, ela permanece como o país Ucrânia, o nome Ucrânia ou não? Ela seria da Rússia, bandeira russa e tal? Não, eu acredito que o Putin não quer fazer com que a Ucrânia desapareça. Sim. Ele quer a Ucrânia neutra. Mas aí eu volto naquela sua primeira fala sobre a Terceira Guerra, né? Existe sim uma possibilidade, porque um Putin acuado, né, e se sentindo numa situação assim, olha, eu vou perder, eu vou, né, ficar na pior. Ele tem sob o comando dele vários botões lá que ele pode apertar uma hora lá e fazer uma besteira. Sim. E criar, né, um problema sério aí com os demais países que até então, cautelosamente, estão recuados. Os países estão mandando, né, os aliados dos Estados Unidos, da União Europeia, estão somente mandando alimentos, recursos financeiros, armamentos, mas ninguém até agora interferiu em território ucraniano para defender a Ucrânia. Então, pode sim, eu tenho um certo receio de que essa guerra parta para
tenha um rumo aí que às vezes saia do controle. Por enquanto, os defensores da Ucrânia estão pacíficos, né? Você acha que em algum momento uma atitude um pouco mais drástica, como você disse, se o Putin se sentir pressionado, algum botãozinho pode ser apertado? Eu não creio que ele vai querer sair dessa guerra como perdedor. Entendeu? Essa é a impressão que eu tenho. Ele não entrou na guerra para perder a guerra, ele entrou para ganhar e ele vai até o fim, e isso poderá custar, né, uma guerra além das fronteiras de Rússia e Ucrânia. Espero que não aconteça, mas guerra é algo que começa e não se sabe como termina, né? E até porque superpotências estão do lado da Ucrânia, né? Exatamente. O presidente o Zelensky estava clamando direto, né? Olha, vocês precisam fechar o meu espaço aéreo, vocês precisam intervir. Mas como intervir em uma nação que não faz parte da OTAN? A Ucrânia, ela foi incentivada a entrar na OTAN, mas não teve tempo, né? Não ocorreu isso. Então, o Putin ele agiu antes de que acontecesse. A Geórgia também se manifestou lá atrás, que queria em 2008 e não deu tempo. A Rússia foi lá e dominou. Sim. Né? Então nós temos uma situação que é muito complicada para os países aliados à OTAN, que eles não têm o que fazer, eles estão de mãos amarradas. Sim. A única coisa que eles podem intervir lá é a questão humanitária. Olha, vocês precisam amenizar a guerra, criar os corredores humanitários, dar um pouco melhor condição para que os ucranianos eles tenham condições de, pelo menos, de lutar um pouco mais com a Rússia, que tem um poderio enorme. Então, são mais de quase 3 milhões de refugiados já. Então, isso vai mexer com o mapa, né, geográfico, geopolítico daquela região. Vai ser uma mudança que só depois da guerra, né, o tempo vai dizer para todos nós o que a guerra causou naquela região, né, do nosso planeta. Tá certo. Cleiton, para fechar agora, diante desse processo de redefinição da ordem mundial, a mudança poderia ser pacífica? No meu entendimento, eu que já vivi a política na pele, Carlos, né, já fui prefeito, já ocupei a Câmara Legislativa, fui vereador durante muito tempo. Eu sou uma pessoa muito de diálogo, né? Isso está dentro da minha concepção política. Antes de partir para a ignorância, porque a guerra é a ignorância, extremo, nós temos que buscar o diálogo. Eu vejo que eu não estou defendendo aqui o Putin e também não quero atirar pedras, né, na Ucrânia, principalmente no seu presidente, que é o Zelensky, mas eu teria partido mais para o campo diplomático, para tentar, né, um acordo, conquistar algo, a princípio, que talvez não seria o ideal para o povo ucraniano, mas seria já um avanço. Olha, não conquistamos tudo, mas num próximo, né, passo, num outro momento, nós vamos dar mais uma investida em cima disso. Deveria recuar um pouco para conquistar e não tentar avançar, né, ao extremo. Isso trouxe, né, um conflito que agora o prejuízo é muito maior. Então, eu creio que faltou essa diplomacia. E também, né, o mundo ocidental deveria ter percebido isso, porque a guerra não começou agora, não. Isso vem desde lá de trás, né, 2008, depois dos anos 2000, sim, que começou, né, esse movimento capitalista todo aí, né, essa expansão de globalização. Então, é muita sede ao pote, tá? E acaba derramando, né? Cleiton, muito bom papo, muito bom papo. Infelizmente o assunto é sobre guerra, mas mais uma ação nacional de aprendizado, de muito debate, e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Carlos. É sempre um prazer estar aqui e agradeço a todos, né, que estiveram conosco e pedimos, né, a Deus Pai que, com certeza, que abençoe a nossa nação, o planeta como um todo e essa guerra acabe logo. Com certeza. Obrigado, Cleiton. O Ação Nacional fica por aqui, como sempre, todo sábado às 10h30, um assunto pertinente para você. Até a próxima.